Eu lembro uma vez, a gente abria meia hora antes de começar a trabalhar. E meia hora é muito pouco tempo, né? O lance de, vamos lá, valendo! Tira as caixas do meio do lugar, arruma, dá um tapa nas mesas, limpa tudo e pau na máquina e começa a trabalhar. E aí, o proprietário, o fundador, ele virou pra mim e falou, pô, Barreto, o fulano chega 5 minutos atrasado, 4 minutos atrasado, isso atrapalha pra caramba. E eu, acostumado em empresas comuns aí, né, não nessa especificidade, eu falei, cara, mas 5 minutos pra você não existe uma margem de segurança? Ele falou, Barreto, é ruim, porque como a gente só tem meia hora pra trabalhar, antes de abrir, 5 minutos, a gente já perdeu aí uma boa parte do tempo, cara. E eu entendi, eu falei, cara, que legal. E na hora de dar o feedback para esse colaborador, eu falei para ele, cara, ou você começa a chegar na hora, ou então eu vou ter que abrir a empresa 15 minutos mais cedo, cara, para ter a tolerância dos 15 minutos. Ele, pô, não, caramba, mas eu já me atrasei então. Aí eu vou abrir a empresa 15 minutos mais cedo para que se você se atrasar 5 minutos, eu ter você aí, cara. E aí todo mundo, depois conversei com todos, de comum acordo começaram a entender e chegar assim até 5 minutos antes. Olha que interessante. Então, conteúdo bom e modo bom. Respeito com a pessoa, educação e algo adequado. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao episódio de número 66 do Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter o total controle da sua empresa familiar, maximizar a sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. O tema de hoje, como dar um feedback a um familiar, sócio ou um familiar funcionário. Antes de a gente começar a falar, tem 2 recadinhos. O primeiro deles é que hoje a gente ia ter um papo com o Caio da Delícia Salgados, mas nesse inteirinho ele falou, pô, quero que meu pai participe, já que a gente está falando de uma empresa familiar, né? E só que o pai dele não podia hoje, então a gente deixou para semana que vem. Então semana que vem temos Caio da Delícia Salgados junto com o Lúcio da Delícia Salgados. Eu acredito que vai ser bem interessante. Mas hoje a gente antecipa uma aula de semana que vem sem problema nenhum e a gente bate esse papo. O outro papo que eu tenho para vocês é lembrar que a gente está na semana do aquecimento do meu evento, Semana Empresa Familiar Lucrativa. E pô, a gente está acabando a primeira semana de aquecimento, semana que vem tem mais uma semaninha aí para a gente bater um papo, antes de 14 de novembro, que tem um evento que eu estou muito, muito feliz de estar montando tudo isso, pegando toda a minha experiência comigo, pequenas empresas, familiares, e vai estar bem legal. Se eu pudesse te pedir um favor, se inscreve lá na bio, passa para os teus familiares que trabalham com você, se inscrever na bio, e passa para todo mundo que você conhece que trabalha com família, porque, galera, se você fizer, já te ajuda. Agora, se todos os familiares que trabalham com você fizerem, fica muito mais fácil até, porque se só um tiver o conhecimento, fica uma carga mais pesada para esse que tem o conhecimento. Em alguns momentos, hoje mesmo a gente vai falar de feedback, né? A gente vai comentar sobre feedback. E, pô, eu vou falar sobre como dar e como receber feedback. E aí você aprende como dar feedback, só que o teu familiar não aprendeu como receber. Vai ajudar? Lógico que vai ajudar. Por completo? Lógico que não, porque a gente só fez metade do caminho, né? Você ensinou a dar. Se a outra pessoa não ensinou a dar. Você aprendeu a dar. Se a outra pessoa não aprendeu a receber, já ajuda, porque temos metade do caminho direito, mas a outra metade como é que fica? Então, é importante, seria bom se todo mundo fizesse. Vamos lá? Então, nosso papo hoje é como dar um feedback a um familiar sócio ou funcionário, mas vamos colocar como dar e receber o feedback? Então vamos lá, feedback é uma palavrinha muito usada nos dias de hoje, né? Deixa eu te dar um feedback, mas né, todo mundo vem assim, deixa eu te dar um feedback. Na maioria das vezes essa frase, deixa eu te dar um feedback, ela vem acompanhada de uma catástrofe.
é alguém que não tem nem ideia do que faz. Ela fala, deixa eu te dar um feedback e usa de forma muito ruim. Então, por quê? Porque não sabe. Então, eles acham que feedback é uma permissão para abrir as portas do inferno e falar um monte de bobagem. Se você nunca estudou, se você nunca preparou, se você nunca planejou um feedback, você não sabe dar feedback. Deixa eu te dar um feedback. Pera um pouquinho. Antes de você me dar um feedback, você estudou o que é feedback? Você abriu uma página no Google para saber como dar um feedback? Ou você só está me pedindo autorização para falar um monte de asneira na minha cara? Então, feedback, ele precisa ser estudado. Feedback é uma ciência e, de repente, com o bate-papo de hoje já fica bom, tá bom? Então, pouca gente sabe fazer porque pouca gente estudou. Porque se você parar aí 10 minutinhos, 15 minutos, você entende um pouquinho como fazer um feedback. Mas muita gente não faz isso, tá? Então a gente vai te ensinar a fazer um feedback, a receber um feedback para qualquer pessoa, para qualquer funcionário, para qualquer colaborador, não apenas familiar. Mas lógico que tem aquele temperinho gostoso que é quando um familiar. Vocês podem perceber que eu sempre falo isso. Eu falo, como é que você faz, como é que você demite um familiar? Da mesma forma que você demite um funcionário, mas com temperinho assim. Como é que você contrata um familiar? Da mesma forma que você contratar uma pessoa normal, mas com temperinho assim. E agora a mesma coisa, feedback. Como é que você dá um feedback para um familiar? Da mesma forma que você deve dar um feedback para uma pessoa comum, porém com cuidadinho a mais. Sempre vai ser assim que a gente vai trabalhar. Quero lembrar, por exemplo, uma empresa como a Place2You, aluna da MGP, onde com o aprendizado nosso, ela não só deu feedback para para os familiares, como o sócio demitiu a sogra, né? Então ele, além de dar o feedback, ele teve que demitir a sogra. O outro sócio demitiu a esposa, tá? Não vou usar demitir uma palavra muito forte, porque se ela vier aqui ela vai ficar brava, né? Vamos melhorar isso. Eles decidiram em comum acordo de que ela deveria sair, tá ligado? Mais ou menos isso. Porque olha só, e a irmã continua trabalhando lá, mas a irmã faz um trabalho ímpar e ela está dedicada a isso. Por que eu falo isso? Porque a mãe, a esposa do Ricardo, ela estava para ter filhos, tinha que se dedicar à família. A irmã do Ricardo já não, ela estava se dedicando realmente à empresa e esse era o momento. Então você consegue perceber aí formas de você dar feedback e até, de repente, chegar à via de fato da demissão. Eu lembro de uma empresa, aluna MGP, só que faz tempo que eu não falo com essa pessoa, então eu não vou usar o nome da empresa nem dele, o qual a moça começou a conversar, a esposa dele começou a conversar e falou, caramba, nossas filhas estão crescendo, elas estão querendo mais tempo, eu preciso trabalhar só meio período. E ele topou ela só trabalhar meio período. Mas eu acredito que o feedback ficou meio aberto aí, né? Eles não tiveram uma conversa, não foi nem feedback, isso deixa eu corrigir. A negociação ficou aberta por aí. Quando ela foi receber o prolabore dela, ela só recebeu metade. E ela me falou, por que você só me pagou metade do meu prolabore? Eu falei, porque você trabalha no meio período. Tu tinha mãe de fazer isso com o teu cônjuge? Eu não tinha, mano. Eu não tinha. Do jeito que foi feito, eu não tinha. Eu ia conversar com a Bia e falar, Bia, amorzinho, coração, toca aqui. Vamos lá. Você vai trabalhar meio período, eu preciso cortar teu prolabore em meio período. Esse papo, antes do jogo começar, é até legal, porque de repente existem outras saídas. Ela fala, pô, mas eu não posso só receber metade. Tá, mas eu também não, eu vou ter que pagar alguém para fazer o teu trabalho. E aí, de repente, a gente chega num denominador comum. Essa parte é legal. Então você começa a entender como pode ser feito melhor isso. Então, se o papo tivesse sido antes, eu acho que ele foi muito assertivo em cortar o prolabore pela metade, tá? Porque as pessoas precisam entender que é assim que funciona trabalho. Então, eu acho que ele foi muito assertivo em cortar o prolabore pela metade. Porém, ele se equivocou no momento que ele não avisou. Ele só deixou acontecer. Isso deixa a pessoa chateada, ofendida ou coisa parecida. Em algum momento eu vou falar de clareza na informação, vocês vão perceber como é importante isso daí.
Legal? Então, são os dois casos que eu vejo aqui. Eu tenho certeza que feedback, e inclusive eu estava estudando agora de manhã para trazer uma coisa melhorzinha para vocês, e isso aqui foi eu que anotei. Eu tenho certeza que dar feedback é a melhor coisa para relacionamentos duradouros. Isso daqui é uma coisa minha. Cara, feedback é vida, feedback é sensacional. Feedback, a partir do momento que você entende ele como ciência. Mas, eu estudando aqui, veio uma outra palavra muito legal, empatia. Empatia e feedback são as duas peças-chave para você ter relacionamentos duradouros. Eu adorei, vou usar para mim. Agora, dar feedback é ótimo para relacionamentos duradouros? Legal. Saber dar feedback é ótimo para relacionamentos duradouros? Ok. Quer ver outra coisa muito boa? Saber receber feedback. Porque eu acho que um é tão importante e tão difícil quanto o outro, mas tem pessoas que têm mais dificuldade de receber feedback do que dar feedback. Eu, às vezes, eu sou meio resistente a receber alguns feedbacks. Alguns porque feedback você só agradece, tá? Feedback é um presente que você recebe e você agradece. Aí quando você receber, você abre a caixinha. Se você gostar, você internaliza. Vou melhorar isso. Se for para você, se você conseguir perceber que é para você, você internaliza. Se você perceber que não tem nada a ver, você simplesmente se separa dele, você joga fora ele. Você não devolve o feedback. E é difícil dar e receber. Quer ver? Tem aquela pessoa que fala, mas eu tenho gênio forte, eu sou assim mesmo, eu explodo. Não, você não tem um gênio forte, irmão. Você tem um gênio fraco pra cacete. Gênio forte é aquele cara, gênio forte é um monge, é um budista, que ele fica aqui, querendo te mandar pra aquele lugar e não manda. Gênio forte é aquele que explode o tempo, o gênio fraco é aquele que explode o tempo todo, fica nervosinho e fala que é assim. Não, cara, tu só é babaca, velho. Não tem outro nome. Tem aquele cara que fala, eu sou assim, aí vem aquela síndrome de Gabriela, que puta, acho que os jovens nem conhecem mais essa história, mas tinha uma moça na novela que falava, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Cara, pelo amor de Deus, mano, vai morrer pra lá então, porque a vida é um eterno processo de mudança, cara, você pode mudar o tempo todo. Eu lembro de coisas que há 5 anos atrás eu acreditava ser verdade, que hoje eu tenho vergonha. Eu não só mudei de opinião, como eu tenho vergonha das coisas que há 5 anos eu podia acreditar, eu acreditava que era verdade, sabe? E pra mim isso é frescura. É assim mesmo que fala e puta, para de mimimi. Cara, calma, não é assim. Cuidado quando você fala de mimimi, porque você não sabe o que tá passando com outra pessoa. Na outra ponta tem alguém. Ele não precisava falar assim comigo, cara, mas ele só te trouxe uma verdade. Então existem várias confusões, vários ruídos que você vai jogando na comunicação, que deturpa a comunicação. Então, cara, isso daí não vai te ajudar em absolutamente nada. Então, o que você pode fazer? Vamos começar pelo que você não pode fazer? Fugir do feedback. Fugir do feedback ao receber, que é não ouvir, e fugir do feedback ao dar. Você precisa dar o feedback, mas você vai retardando. Cara, feedback, ele é gostoso quando ele é fresquinho. Aconteceu o ocorrido agora, ontem, antes de ontem, você vai dar feedback. Quanto mais você retarda para dar o feedback, mais o acontecido, mais o acontecimento se perde na lembrança. Porque um dos pontos principais para o feedback é você ter acontecimentos, você ter fatos. Vou começar aqui já a explicar um pouquinho, mas depois a gente vai entrar no processo estrutural de explicação. Você não chega para o Rafael, né, o Barreto não vai chegar para o Rafael e vai falar, ô Rafael, você tem se atrasado muito. Esse é um feedback que é até possível dar, mas é pobre. Agora, eu pego aqui e falo, Rafael, tudo bem? Hoje é segunda-feira. Semana passada você se atrasou segunda, terça e sexta, cara. Tá tudo bem? Você vê a diferença da força do feedback? Eu não falei que ele está se atrasando muito, ou, pô, você é um cara atrasado, né? Puta, horrível, isso daí é horrível. Você se atrasar muito, ruim. E, cara, semana passada você se atrasou segunda, terça e sexta, cara. Tá tudo bem com você? Ou então no dia, o cara acabou de chegar, meia hora atrasado, e fala, vem cá, cara, tudo bem? Tudo. O que aconteceu? O que aconteceu o quê? Você se atrasou hoje.
Acabou, tá ali. Então, quando você foge do feedback, achando o melhor momento, provavelmente é aquele que você está passando. Quando você passa, você perde o time do feedback. Já teve momentos que eu não dei o feedback por ter passado o time. Por ter passado esse tempo, eu falei, bom, deixa pra lá que não vai rolar. Outro ponto, terceirizar a responsabilidade. Nossa, isso já aconteceu demais comigo e eu caí nessa roubada. Alguém quer passar o feedback para outra pessoa e te utiliza como instrumento. Muitas vezes isso até pode funcionar. Por eu conhecer da feedback, como eu posso passar a comunicação melhor, tá aqui, ó. São esses pontos que eu quero pontuar. Você olha, você concorda, Barreto? Eu até concordo, então tá bom, vai lá dar feedback, fidedigno. Agora, já teve momentos os quais me passaram pontos que eu não concordava e eu confesso que teve momentos que eu até me equivoquei em fazer esse feedback amando a pedido do meu cliente, do meu gestor na época, e eu errei. Não deveria fazer. Se eu não concordo, por que eu vou fazer? Cadê a empatia aí? Mas se você concorda, se você acha fidedigno, não tem problema nenhum, vai lá e faz. Mas não, tem gente que quer terceirizar o feedback e terceirizar essa responsabilidade não funciona bem. Outro ponto errado de você fazer o feedback é explodir. Se você está emocionado, não dê o feedback. Vai dar ruim. Eu lembro da Madalena Brigadeiros, a Roberta, minha grande amiga. A Roberta, quando acontece um negócio, ela fica emocionada, ela fica nervosa. E eu peço para ela tomar um café. E o engraçado é que o café, nós temos café na Madalena Brigadeiros. Eu falo, não, vai tomar café no concorrente. Sai, vai dar uma volta, dar uma respirada e volta e dar o feedback. Por quê? Porque por ela ser uma pessoa muito pragmática, uma pessoa muito emocionada, ela pode machucar alguém no momento de explosão. E não é isso que ela quer, eu conheço, né? Uma mulher sensacional, e é isso que ela faz hoje, ela respira e ela volta e conversa com o colaborador. Ao contrário disso, você também não pode implodir. O que é implodir? É você aceitar tudo. Na terapia, existe um que a gente chama de dar de demo e dar de anjo. Na psicanálise, né? Na psicanálise clínica. Dar de demo é você explodir. É você falar tudo que você quer, ofender, seja lá quem for. E dar de anjo é você implodir, é você aceitar tudo, mesmo não concordando. Que também é errado, tá, galera? E eu quero dizer, esse implodir, que é somatizar. Porque em algum momento eu vou falar aqui que o feedback você aceita e não responde. Aí você fala, pô, Barreto, tu acabou de falar que dar de anjo, aceitar tudo, que é ruim. Agora você fala pro feedback aceitar tudo e não responder? Vamos lá. O implodir é você aceitar tudo de verdade, dentro do teu coração, tu aceitar aquele feedback e isso te machucar. O aceitar tudo do feedback é você externamente receber a informação. Vamos dizer que dentro de você existe ali uma alfândega. Então você recebe toda a informação e você fala, bom, beleza, tá aqui, agora essa informação tá comigo. O que é importante para mim eu vou absorver, e o que for lixo, porque tem muito feedback lixo, você simplesmente vai descartar. É isso que você tem que fazer. Tá? Então, é importante você não implodir também. Vou parafrasear um mentor meu, né, Joel J., onde ele fala, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Essa frase dele é perfeita. E por quê? Porque muita gente quando a gente começou a falar sobre feedback, críticas, em algum momento do nosso passado a gente falou, só aceite críticas construtivas. É verdade. Para que você vai aceitar críticas destrutivas? Isso, pô, ficou legal. Só que todo mundo começou a usar isso. Olha, eu tenho uma crítica construtiva para lhe dar. E uma pessoa que vai te dar uma crítica construtiva, por exemplo, eu tenho 2 meninos, né, dois bebês não, porque eles não são mais bebês, eles são crianças muito pequenas, segundo a Organização Mundial da Saúde, alguma coisa assim. Na verdade, eles são 2 maloqueirinhos que eu tenho, são 3 anos, e o bagulho é louco, é gritaria, é correria, é soco para um lado, é soco para o outro, um chora, o outro vai lá, zoa, é uma bagunça. E alguém vira para mim e fala, cara, eu queria te fazer uma crítica construtiva para cuidar dos seus filhos.
Só que essa pessoa não tem filho. É difícil ela me passar uma crítica construtiva de quem não tem filho. Não, mas eu escrevi um livro sobre como é ter filhos. Tá. Eu sou um cara favorável ao tal do skin the game, que o Thiago Nigro tanto fala, que é para você ensinar, você tem que ter feito. Então eu provavelmente não concordo com o teu livro. Mas tu não leu? Então, mas você não passou na prática o negócio. Então, não, para mim não é um feedback construtivo de como criar os filhos se você não teve filho. Barreto, é muito comum isso. Barreto, eu queria te dar um toque para tua palestra. Se você me dá um toque como pesquisa de satisfação como espectador, é uma coisa. Olha, você estava lá e eu assisti a tua palestra, eu vi que você estava meio contra a luz e eu não consegui chegar direito. Vai um pouco lá. Beleza. Agora, se você falar, cara, eu acho que seria muito mais legal se você fizesse assim, eu vou te perguntar, você já deu palestra? Mas não na ignorância. E eu também vou aceitar o feedback. Mas eu vou te perguntar se você já deu palestra para saber qual decisão vou tomar na hora de absorver ou não aquele feedback. Então, é importante você entender um pouquinho isso. E é isso que o JJ quer dizer com não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Uma coisa que é minha, e quando a gente voltar para isso aqui, vocês vão entender bastante o que o JJ quis dizer com isso. E aí, uma coisa que é minha é clareza na informação. Galera, eu sou claro na informação. Se você está fazendo muita bobagem na empresa, você vai saber na hora que você tiver o feedback comigo. Eu vou deixar ele mais macio, eu vou deixar ele mais gostosinho, mais quentinho, mas você vai sentir a porrada. Por quê? Porque eu não posso deixar a informação obscura. Não, você vai saber o que está acontecendo exatamente. Você vai saber o tamanho da insatisfação ou da satisfação que você está gerando. Isso é básico e é importante. Eu tenho lido vários livros, eu concordo cada vez mais com isso, que, cara, você tem que erradicar, eu sei que é difícil pra caramba, você tem que erradicar a mentira da tua vida. Toda a mentira da tua vida. E vamos combinar, nós seres humanos mentimos pra caramba. Alguns mentem de forma pesada, outros fazem uma mentirinha, às vezes até só para se promover um pouquinho, etc e tal. E o problema é que a mentira, você gasta uma energia muito grande para sustentar ela, porque você esquece. Não é verdade, você esquece que você falou. Então esses dias eu estava conversando com um irmão, um grande amigo meu, ele falou isso, ele falou, poxa, tempos atrás eu gastei muita energia mentindo, cara, com coisas bobas, pelo simples fato de não magoar as pessoas do meu lado. Eu falei, cacete, violento. Eu terminei um livro agora, chamado O Poder do Biohacking. Eu esqueci o nome do autor, mas está no Kindle, aquele Unlimited, que é, né, assinatura, bem legalzinho. E no final ele fala, cara, uma das coisas que você gasta muito energia é se você tiver que mentir e sustentar essa mentira. Então, se você tira a mentira, se você é claro na sua informação, fica cada vez melhor o seu feedback. Vamos lá. Feedback. Existem 4 tipos de feedback na metodologia de gestão pragmática, tá certo? Existe. Você sempre vai ser um quadrante, como você vê aqui, e sempre vai ter duas formas, né? Vai ser o conteúdo e o modo. Vamos usar o mais bonitinho aqui, que é o nosso mocinho assertivo, conteúdo bom e modo bom. Vamos pegar esse do atraso. Conteúdo bom e modo bom. Você anotou que o cara chegou 3 vezes atrasado. Você fala, cara, deixa eu estar comigo, vamos ver essa semana como é que ele vai se portar. Chegou 3 vezes atrasado, você anotou, você chama ele e fala, oi, tudo bem? Ótimo dia. Eu vou passar para vocês alguns passos como fazer, tá? Então você quebra o gelo e tudo, mas para eu ensinar isso aqui primeiro. E aí, ótimo dia, tudo bem? Beleza? Não sei o que lá. Então, cara, você se atrasou segunda, terça e quinta, cara. Tá acontecendo alguma coisa? O conteúdo foi bom e o modo foi bom, né? Tô educado, tô polido. Aí o cara vai falar, você vai ser empático, vai tentar, vai entender o porquê que ele se atrasou, ou fala, tá, cara, eu te entendo, mas olha, assim, você também tem que entender lá da empresa, cara. Se você se atrasa, você me complica aqui. Eu lembro uma vez na Madalena Brigadeiros, a gente abria meia hora antes de começar a trabalhar. E meia hora é muito pouco tempo, né? O lance de, vamos lá, valendo! Tira as caixas do meio do lugar, arruma, dá um tapa nas mesas, limpa tudo e pau na máquina e começa a trabalhar.
E aí, o Rafael Gavilanes, o proprietário, fundador, ele virou para mim e falou, pô, Barreto, o fulano chega 5 minutos atrasado, 4 minutos atrasado, isso atrapalha pra caramba. E eu, acostumado em empresas comuns aí, né, não nessa especificidade, eu falei, cara, mas 5 minutos para você não existe uma margem de segurança? Ele falou, Barreto, é ruim, porque como a gente só tem meia hora para trabalhar, antes de abrir, 5 minutos, a gente já perdeu aí uma boa parte do tempo, cara. E eu entendi, eu falei, cara, que legal. E na hora de dar o feedback para esse colaborador, falei para ele, cara, ou você começa a chegar na hora, ou então eu vou ter que abrir a empresa 15 minutos mais cedo, cara, para ter a tolerância dos 15 minutos. Ele, pô, não, caramba, mas eu já me atrasei então. Eu vou abrir a empresa 15 minutos mais cedo para se você se atrasar 5 minutos, eu ter você aí, cara. E aí todo mundo, depois conversei com todos, de comum acordo começaram a entender e chegar sim até 5 minutos antes. Olha que interessante. Então, conteúdo bom e modo bom. Respeito com a pessoa, educação e algo adequado. Esse é o conteúdo bom e o modo bom. Aqui do lado, o nosso cachorrinho com as suas luvas de boxe é o conteúdo bom e o modo ruim. Você fala, o quê? Deixa eu anotar aqui os dias do atraso desse maluco. Ah, esse maluco agora vai ser pego na curva, eu vou atropelar ele. Aí você vira para ele e fala, ô atrasadinho, chega aí. Segunda, quarta e sexta você se atrasou, irmão. Você tá achando que essa empresa aqui é a tua casa, velho? E aí já... Cara, conteúdo ótimo. Tu acabou de estragar. É aqui que nasce aquele jargão popularmente usado. Ele perdeu a razão. Ele perdeu a razão quer dizer o seguinte. Cara, eu tinha razão. A razão estava comigo. A razão é minha. Eu tenho conteúdo bom. O conteúdo é ótimo, cara. E ele é meu. E eu pego simplesmente, taco na pessoa e acabo de perder a razão. Se você estiver emocionado, é isso que vai acontecer. Você tá certo? Mas em algum momento você vai se equivocar. Não falando de política, mas você conhece políticos, eu ia falar o nome, mas de repente vai dar uma puta confusão agora e tudo. Você conhece políticos que até... se você parar para pensar, não, tá, eu entendi o conteúdo, mas na hora que ele vai falar, ele fala algo e ele perde a razão nesse sentido. Já teve casos aqui de o conteúdo ser fantástico e na hora de passar esse feedback para o colaborador, a pessoa usar uma palavra que ofendeu o colaborador e aí todo o feedback foi por água abaixo. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com essa parte. Conteúdo bom em modo ruim. Não faça isso. Legal? O terceiro aqui é o conteúdo ruim e o modo ruim. Também vulgarmente conhecido como cabeça de titica, cabeça de cocô. É um cara que fala um monte de asneira, é o barraqueiro, é aquele cara que fala coisa que não tem nada a ver e você simplesmente... Você já sabe que é assim. Você já sabe... É o tal do cara que tem o temperamento forte, o gênio forte. Então ele arruma umas confusão muito louca, tu não sabe nem o porquê que ele tá arrumando aquelas confusões. Então, você já conhece esse cara e você já até coloca ali mentalmente uma plaquinha de cuidado nesse maluco. Você mete uma fita amarela e preta em volta, você fala, deixa lá essa bombinha ali. Às vezes ele é até um cara legal, mas se não for do jeito dele, tu sabe que ele vai dar um pitizinho. O conteúdo dele é ruim e o modo dele é ruim. Ele ganha no grito, ele aumenta o tom de voz. Você sabe que ele é assim, você simplesmente separa esse cara e deixa ele lá. Esse também, logicamente, é uma forma ruim de dar o feedback. Chegamos no último e, na minha opinião, o mais perigoso. O nosso vampirão. Galera, o vampiro existe, tá? O vampiro existe e ele não chupa teu sangue, ele chupa a tua energia. E aí eu vou te falar uma coisa muito louca. Existem vários tipos de vampiro, tá? Tem o vampiro assediador,
que ele te assedia moralmente ou sexualmente e ele drena a tua energia ali e você não consegue sair daquele negócio. Tem o vampiro invejoso, tem o vampiro reclamão, tem o vampiro que tudo que ele faz ou que ele tem é melhor que o seu. Tem o vampiro... Cara, são 7 ou 8 tipos de vampiro. A gente pode um dia, inclusive, falar só sobre isso. Mas esse cara aqui, ele tem um modo muito bom, mas o conteúdo muito ruim. E aí que tu cai de bumbum no chão. Porque ele vem pra você e ele fala uma coisa, cara, olha, eu queria te falar uma coisa, pô, parabéns pelo seu trabalho, mas isso aqui não tá legal. E o conteúdo é ruim, mas ele falou de uma forma tão bacaninha que você absorveu aquilo e aquilo não era pra você. Mas ele te entregou um potinho de cocô tão embrulhadinho, tão bonitinho, em papel de seda, que você fala, cara, eu quero isso pra mim. E aí, esse cara às vezes é profissional naquilo que ele faz e ele te joga pra baixo. Então, cuidado com isso. Às vezes você tá bem, um vampiro vira pra você e fala, nossa senhora, que cara de cansado, o que você tem? Você na hora você já fala, eita porra, o que aconteceu? O vampirão é aquele que vira pra você e se for um personal trainer não, tá? Se for alguém da parte esportiva e você contratou esse cara, ele tá dando feedback assertivo. Mas se não for, se for um colega seu, você não encontra o cara há 3 meses, você encontra o cara fala, pô, deu uma engordadinha, hein? O que aconteceu? Você tá bem? Me fala uma pessoa, a não ser os magrelinhos, que gostam de ouvir que deu uma engordadinha. Então, no momento que você vira pra alguém e fala, nossa, você engordou, né? Você tá com modo bom. Você falou, eu só tô pensando na tua saúde e tudo, mas o conteúdo é ruim. Essa pessoa, ela vai sair do teu papo pior do que quando ela entrou. Isso que o vampiro faz. Então, você tem que tomar cuidado com esses 3 tipos aqui de feedback. Esses 3 feedbacks aqui você tem que se defender e você tem que receber mais desse cara aqui. Ou até desse cara aqui você também pode receber tirando a grosseria dele. Legal? E quando você vai dar feedback, apenas esse aqui. Conteúdo bom e modo bom. E como você pode fazer isso de uma forma legal? Galera, a primeira coisa, você tem que entender 3 tipos de feedbacks que existem, tá? O primeiro é o feedback construtivo, legal? Então, o feedback construtivo, a gente já conversou um pouquinho sobre ele, né? Mas, na verdade, desculpa, o feedback tem que ser construtivo, não pode ser destrutivo. E o primeiro tipo de feedback construtivo que eu quero te passar é pontuar as qualidades e o bom desempenho. Galera, elogiar, pontuar a qualidade de desempenho, não gasta saliva, tá? Inclusive, a gente já falou da conta bancária emocional, que tem no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, onde ele fala que, cara, deposita elogio, deposita recompensa, carícia, reconhecimento. Então, toda vez que você perceber que alguém está entregando um over-delivery, pô, tu não vai chegar lá e bater palma porque o cara chegou no horário dele. Você não vai, não tem necessidade, porque vira uma coisa até chata, maçante. Mas você pode um dia falar, cara, você tá um ano aqui, você não se atrasou um dia. Que legal, parabéns. Mas toda vez que você perceber alguém fora da curva, fazendo algo diferente, você vai lá e agradece. Um dia desses eu tava tomando um açaí e eu fui atendido de uma forma muito boa, mas muito boa pelo menino. Tomei meu açaí, agradeci tudo e saí. Quando eu tava no shopping, quando eu tava indo para a direção da escada rolante, eu voltei. Falei, menino, o teu atendimento é extremamente de qualidade. Aí o menino falou, pô, obrigado, moleque de 20 anos. Eu peguei, tirei um cartãozinho meu e falei, cara, se um dia você precisar de emprego, me procura. O menino ficou tão feliz, falou, olha, não, pô, que legal. Cara, eu tô no 2º ano de engenharia mecânica. Eu falei, é isso aí, menino, só tem, você vai voar. Eu falei, mas se um dia você precisar, você me procura. E eu fui embora. Eu dei um elogio sincero e honesto, isso está no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. 2, eu já sou malandro e já estou preparando uma mão de obra para vir para o meu grupo se necessário. E 3, eu tenho certeza que o dia daquele menino foi muito melhor depois que eu fiz isso. Então, cara,
aproveita isso, pontua as qualidades e o bom desempenho. Um livro muito bacana para vocês lerem se chama Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Eu esqueci o nome do autor, mas quem me passou esse livro na época foi a Escola de Negócios Aros, quando eu fiz o curso com eles, e foi muito bacana, tá? 2. Então esse é o primeiro feedback. Use e abusa do primeiro feedback, tá? Não vai ser uma coisa melosa, porque se é sincero e honesto, vai ficar bacana. Segundo, aponte o comportamento e não a pessoa. Lembra do atraso? Você não está falando o atrasadinho, o cara do relógio quebrado. Você não está fazendo isso. Você está falando, cara, eu percebi que você se atrasou 3 vezes. Aponte o comportamento, aponte os fatos, tá? Porque você sai da ofensa, você volta pro acontecido. E terceiro, foque na solução e não no problema. Não foca no que ele está se atrasando mais. Foca em como ele não vai mais se atrasar. Nesse caso de atraso, que não cabe para toda empresa, mas eu cheguei a mudar o horário de entrada da pessoa. Cara, então o problema seu é que você entra às 8 e teu ônibus só passa aqui 8h15, então tá bom. Eu vou mudar teu horário para 8h30 e de vez de sair 5 horas, você sai 5h30, tudo bem? E já tive casos de tudo bem e o cara entrou 8h30 e saiu 5h30, foi maravilhoso, realmente era um problema logístico. E eu também tive casos que o cara que começou a chegar, que chegava 8h15 e eu mudei o horário dele para 8h30, ele começou a chegar 8h45. É mais um feedback legal, né? Olha só, você lembra que você falou para mim que o teu problema é que eu chegava 8h15? A gente mudou o teu horário para 8h30 e agora tu chega 8h45. Ah, eu comecei a pegar o segundo ônibus. Pô, mas não adianta. Então você consegue ter um feedback legal disso. Sabendo que existem 3 tipos de feedback construtivos. 1, pontuar qualidades e bom desempenho. 2, apontar o comportamento e não a pessoa. E 3, focar na solução e não o problema. Eu vou trazer aqui 10 passos que você que você deve trabalhar antes de começar um feedback para qualquer pessoa, principalmente se for familiar. Porque tudo isso que eu coloquei, galera, para vocês até agora, você tem que colocar para um familiar pensando o quê? No nível de complexidade, tá? É muito comum o familiar ficar nessas três fases aqui. Por quê? Porque a gente tem uma licença ridícula, a verdade é essa, uma licença ridícula, que para um filho meu, para o filho dos outros eu falo, tudo bem? Olha, não coloca isso na boca não, porque caiu no chão, né? Não é importante. Aí pro nosso filho a gente tem a licença ridícula de dar um tapa na mão dele, o pirulito boy, e fala, tá louco, retardado? É a licença ridícula de você ser um cabeça de titica. Mas com o filho dos outros, você quer ter um conteúdo bom e um modo bom. É muito fácil você chegar para um cônjuge de um amigo seu e você ser super educado e adequado, e para o seu cônjuge ser escroto. Então, se você está dando feedback para alguém, você tem que usar isso. Quando você for fazer com um familiar, você tem que se preparar cada vez mais. Esse aqui, você tem até um conteúdo adequado, mas você não se emociona mais com o familiar. Se de repente o teu cônjuge chega atrasado, você já está esperando com um rolo de macarrão ele atrás da porta. Você nem sabe o que aconteceu. Então, é importante cada vez mais, quando você entrar no ramo familiar, você se preocupar. Eu gosto, inclusive, de colocar o dobro de exercício. Eu consigo colocar o dobro de sacrifício, porque sim, você precisa ter cuidado. Sim, eu penso muito mais, eu planejo muito mais um feedback para minha esposa, para a leoa que eu tenho aqui, do que se for para um colaborador ou para um sócio. Não tenho dúvida disso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para dar um excelente feedback. Primeiro, se preparar. Cara, nosso feedback vai ser 14h15, 14 horas você senta e monta o feedback do cara. Usa 10, 15 minutinhos da tua vida para isso. Não é fazer o seguinte, chama fulano lá. Fulano vê se está trabalhando, você fala só um minuto. Tá, beleza. O que eu ia fazer contigo? Lembrei, feedback, pay. Não, cara, você não é artista de improviso, você não é um repentista para soltar palavras assertivas ao longo dos segundos. Então, se prepara antes.
2, nessa preparação, escreva um roteiro. Escreva um roteirinho, coloca a palavra-chave ali. Ela vai te ajudar. Faz um mapa mental do que você precisa trabalhar. Terceiro, quebra o gelo. Não precisa chegar falando assim, então vem cá, cara, segunda, quarta, sexta, você atrasou. Não, senta aqui, bate um papo, quebra o gelo. Usa um pouquinho do que você já aprendeu de rapport. Fica muito mais fácil se a pessoa estiver conectada com você, e aí sim você consegue fazer um feedback bacana. Então não se preocupe em investir alguns minutos do seu tempo para quebrar esse gelo. 4, apresente um resumo sobre o que você vai falar. Deixa a pessoa preparada. Então você fez um planejamento, você escreveu um roteiro, você chamou a pessoa. Você quebrou gelo, falando de uma piada, futebol, religião, seja lá o que você quiser, quebrou o gelo, você fala, cara, tô aqui pra gente falar sobre os seus atrasos. Pum, ele já, opa, deixa eu me preparar que eu já sei o que vem. 5, seja totalmente sincero e leal. Feedback é um presente carinhoso. Por mais que seja uma crítica, feedback é um presente carinhoso. Então você chama a pessoa, seja totalmente sincero e leal. Clareza na informação, lembra disso? 6. Começa pelos pontos fortes. Isso ajuda a amaciar um pouco a paulada do feedback. Então, no caso do atraso que eu falei, cara, muito obrigado pelos trabalhos que você está fazendo aqui. Cara, estou gostando bastante, os clientes adoram o teu atendimento. Então você começa pelos pontos fortes. Tem gente que gosta muito de usar o feedback sanduíche, que é elogio, a oportunidade de melhoria e o elogio. Tudo bem se você utilizar também, mas não é uma não é uma regra, tá, galera? Não é uma regra. Eu faço exatamente dessa forma, tá? E os pontos fortes, você vai colocar exemplos reais de bom desempenho, tá? Então pega o que o cara é bom. E um dos livros violentos sobre relacionamento é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala que todo mundo pode ser elogiado em alguma coisa. Todo mundo pode ser elogiado em alguma coisa. Então, procura realmente o que o cara é bom e elogie de verdade, sincero e honestamente. Aí você chega no ponto de melhoria, no ponto fraco do cara. Olha, mas aí os atrasos estão atrapalhando. Então, se eu fosse pegar isso, o cara fosse ótimo atendente, tivesse um ótimo atendimento, um ótimo vendedor, eu falar, cara, obrigado pelas suas vendas, obrigado aí pelo seu atendimento e cara, o teu atendimento é tão bom que quando você chega atrasado, os clientes sentem falta de você. Cara, se você está vendendo tudo isso, chegando atrasado, imagina o quanto você vai vender se você for pontual. Então eu já consigo, inclusive, linkar uma coisa na outra. Linkar o teu ponto forte com o teu ponto fraco. 9, dados reais novamente. Não adianta falar se você atrasou várias vezes. Não, se você atrasou segunda, se você atrasou quarta, se você atrasou sexta. Inclusive, se tiver com o espelho do ponto do cara, você fala até quantos minutos o cara se atrasou. Não tem como o cara fugir. Tá certo? E aí 10, um plano de ação. O plano de ação não é dele, o plano de ação é nosso, meu com ele. O que você vai fazer para chegar no horário? Tá? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos marcar isso? Tudo bem? E maravilha. E aí você tem um feedback correto a ser aplicado. Galera, se você estudar feedback e dar feedback cada vez com mais frequência, você vai se tornando um especialista no assunto. E aí fica muito mais fácil você dar um feedback com um familiar. Agora, se você está fugindo de feedback para colaborador, provavelmente você deve ter problemas sérios no âmbito familiar. Porque, cara, se tu foge para um cara que você não tem vínculo familiar, imagina para o cara da tua família. E eu falo isso porque quando eu era namoradinho da Bia, minha esposa hoje, eu fugia de qualquer discussão. Meu irmão vinha a confusão, sabe o maluco eu esqueci o nome dele, do Matrix? Vinha a confusão, e fugia. Pra mim era a melhor coisa. Só que a verdade é que quando você não resolve algumas coisas, quando você não troca esses feedbacks, essas discussões não resolvidas, elas continuam existindo. E é como o ambiente ficasse claustrofóbico, digamos assim. Hoje não. Hoje a gente resolve os feedbacks.
E são pouquíssimas as vezes, mas acontece, mas são pouquíssimas as vezes que a gente faz esse feedback de forma emocionada. E toda vez que a gente faz de maneira emocionada, dá ruim. Tá. Mas são pouquíssimas. Ao longo dos meus 6 anos de casado, deixa eu falar direitinho o tempo de casado, porque senão eu vou receber um feedback já, né? Eu casei dia 30 de janeiro de 2016, uns 6 aninhos de casado aí. Cara, a gente teve acho que 2, 3 conversas pesadas, emocionadas e ruins. Ruim porque foi ruim, o feedback foi ruim um pro outro, foi uma confusão tremenda. As outras a gente sentou, ouviu, doeu, porque o feedback, independente do que for, vai doer, mas a gente resolveu. Hoje, cara, eu dou feedback com meus filhos, cara. Eu sento, meus filhos têm menos de 3 anos, eu sento com eles e falo, foi legal o que você fez? Eu não sei se ele tá entendendo ainda, tá? Eu acredito que sim. Até a hora que eu pergunto pro garoto, foi legal o que você fez? Ele fala, foi. Eu falo, não, filho, não foi legal, velho. E por que eu faço isso? Porque para mim os meus filhos são um laboratório gigante. Depois que eu fiz hipnose, galera, eu fiz o curso de hipnose pelo Instituto Omni e eu tive o privilégio de ser hipnotizado pela professora, que é sensacional, eu indico ela para todo mundo. Só que eu percebi, na minha hipnose, quando fizeram comigo, que eu fui remetido lá para quando eu tinha 4, 5 anos, o quão delicado a gente tem que ser nesse momento. E daí nasceu aquela minha frase, respeite os mais novos, tá? Então, cara, eu já coloco meu filho de castigo, mas eu converso com eles, eu tento explicar o que está acontecendo, eu dou feedback para eles e recebo vários feedbacks, tá? Por exemplo, quando eu estou deitado na cama, vem um Telzinho e fala, papai, vamos brincar no quarto, me dá a mão e começa a me puxar da cama, para mim é um feedback, falando, pai, eu tô sentindo a tua falta lá no quarto brincando comigo, eu acho que o senhor tá ausente. Para mim é isso, eu levanto e vou brincar com ele. Dou nas costas querendo dormir, descansar, mas eu acabei de receber um feedback de um moleque de 2 anos e 8 meses, falando, pai, eu tô sentindo a sua ausência, para mim você não está sendo um pai presente, por favor, levante e venha brincar comigo. Olha, eu não sei se eu tô ficando maluco, vou tratar isso em terapia, mas é isso que eu entendo no feedback dele. Por quê? Porque quando eu fiz hipnose, eu vi o quanto a gente queria se comunicar e não passava essa informação. Então eu fico imaginando meu filho com 40 anos falando, cara, um dos problemas que eu tenho é que eu lembro que eu ia na cama, puxei meu pai para brincar e ele falava, não vou dormir. Eu não sei o que vai acontecer. Então eu sou um bunda mole, galera, um bunda mole tremendo com meus filhos. Mas trabalho bastante esse lance de estudo, de feedback, assim vai. Espero ter ajudado hoje, tá? Eu tô falando skin game, eu prego isso aqui. Eu erro, lógico que erro, várias vezes erro, mas eu realmente faço o possível para acertar isso. Vou lembrar da Lidiane e do Bruno, da Baby Kids, e da Lua de Cristal, 2 lojas de roupas de criança em São Vicente, onde eles falavam, Barreto, se tem algo que você nos ajuda pra caramba é com feedback e feed forward. Aqui em cima, não sei se vocês leram os nomes, feedback e feed forward, que na verdade feedback é o acompanhamento do passado. O feed forward, quase ninguém usa esse palavrão, mas faz um feedback. Feedback é você acompanhar o passado, pontuar as coisas que deram errado. O feed forward é o plano de ação, que é acompanhar o futuro. Então, existem esses palavrões aí. Feedback é acompanhar o passado. No momento que você montar um plano de ação e o plano de ação acontece, você faz o feed forward. Você está fazendo feed forward, que é, opa, então a gente vai fazer dessa forma, eu vou acompanhar, hein? E aí, quando o cara para de se atrasar, você tem que dar outro feedback nele falando, lembra dos atrasos? Show de bola, não tem mais. Tá bom? É isso, pessoal. Galera, vai na minha bio, tem um evento fantástico que vai começar a acontecer dia 14 de novembro, a semana toda. É a Semana da Empresa Familiar Lucrativa. A gente está montando esse evento com muito carinho. Eu tenho certeza que pode ajudar um monte de gente. Se você puder compartilhar, se você puder passar para os seus colegas, se você puder participar, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Segunda-feira a gente tem aula às 7 da manhã e semana que vem a gente tem 2 entrevistas. Uma é com a empresa Denise Salgados e a outra eu ainda não sei, convidei algumas pessoas, vamos ver a agenda das pessoas e aviso vocês, tá bom? Muito obrigado, um beijo para vocês, tudo de bom, valeu, valeu, valeu!